aqui na nuvem, é para vocês então saberem. Entendi. Nós vamos só dar mais um minutinho para começarmos também. Já sabem que eu sou um paranoico com a pontualidade. Ainda hoje de manhã, os meus colegas dos dois júris viram a paranoia que o vosso colega efetivamente tem com a pontualidade. Boa tarde. São uma série de princípios. Não é? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Ana Rita. Bem, está correto, pronto. Vamos saber aqui uma coisa também. Pronto, só, pronto, aqui era o alarme para colocar então, o alarme então para colocar então aqui à vista já, deixa-me só pôr aqui. Fazer aqui uma coisa. Pronto, muito importante, só para termos aqui então, aqui eu não vou, porque muitos colegas já conhecem o vosso trabalho e tudo isso, não vou me aprofundar muito no vosso currículo, porque eu acredito que muito desse currículo já efetivamente as pessoas que vão estar aqui no seminário já conhecem, mas pronto, mesmo assim estou aqui eu gosto muito do LinkedIn, no sentido de apurar essa capacidade que as redes sociais profissionais têm de aproximar-nos efetivamente dos bons profissionais. Também deixa-me só fazer aqui uma coisa. Só para não falhar nada, que eu gosto então de trabalhar aqui um bocadinho. Pronto. Só aqui então, temos aqui mais pessoas a entrar. Também, muito bem. Também, já estamos aqui. Pronto. E são efetivamente então 6 horas, vamos então começar. Antes de mais nada, dar as boas-vindas então a todos. E esta que é a terceira sessão então do terceiro ciclo de seminários de comunicação digital. E se nas primeiras duas sessões tivemos, digamos assim, estreias, a primeira contou com o jornalista Hélio Araújo, um jornalista brasileiro que trabalhou, entre outras, na TV Globo, entre outros meios de comunicação importantes, foi, efetivamente, chefe de comunicação da Prefeitura do Rio de Janeiro, e contou também com a Elizabeth Eugênio, que trabalhou na TVI, é editora da revista Draft. E se na segunda sessão tivemos então o astrofísico José Augusto Matos, que é efetivamente um dos grandes divulgadores da ciência em Portugal, nós hoje temos então 2, positivamente dizendo, repetentes nos seminários de comunicação digital, que são então a professora Ana Branca Carvalho, que é do Instituto Politécnico de Viseu e que está muito ligada, no ponto de vista do seu trabalho também comunitário, à Câmara Municipal de Lamego. Ana Branca foi chefe de gabinete da Câmara Municipal de Lamego. Se eu estiver a dizer alguma coisa errada, por favor, corrijo-me. E apresento também já um habitué nestas andanças aqui no Isla. Qualquer dia eu vou guardar aqui um lugar, uma sala especial para o meu colega Mário Guiar, que daqui a bocado tem que fazer um dia mais tarde ou mais cedo parte, efetivamente, do nosso grupo docente, porque realmente o Mário Guiar, que está ligado ao turismo da Câmara Municipal da Maia, eu tenho como um grande especialista em assuntos europeus, e essa é a razão porque eu quis efetivamente convidar o Mário para trabalharmos então aqui com os estudantes e com todos os colegas do ISLA que realmente então participam então neste seminário, falarmos então sobre comunicar a política. A realidade é que nós sabemos que não é fácil hoje em dia comunicar um tema sempre fraturante como é realmente então a política. Não é fácil porque a política mexe com a nossa realidade que vivemos no dia a dia. A política entra-nos pelo telemóvel, entra-nos pela televisão, entra-nos por todo o tipo de suportes que hoje em dia nós somos massificamente chamados a utilizar, quase para não dizer obrigados a utilizar. E a verdade é que muitas vezes é por culpa própria dos agentes políticos que muitas vezes essa comunicação não chega ao grande público, não granjeia, digamos assim, no ponto de vista da opinião pública, uma imagem positiva,
mas também, porque não dizer, isso é importante que se diga, que muitas vezes a opinião pública vira muitas vezes costas a um direito que se lhe assiste, que é o direito de voto, que é o direito do associativismo, o direito de realmente fazer valer a sua voz e chegar essa sua voz aos agentes políticos. Isso é muito importante. Temos que admitir que a política é, nos dias de hoje, na minha opinião, efetivamente uma atividade que é fundamental se queremos viver um Estado de Direito, uma democracia plural, porque não se esqueçam a célebre frase que Winston Churchill um dia disse, que a democracia é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros. E a realidade é que isso faz toda a diferença. Então eu vou começar, efetivamente, como vos disse, então isto vai ser uma mesa redonda, onde eu convoco efetivamente aqui os meus colegas, efetivamente então, a conversarmos um bocadinho sobre estas matérias e depois haverá no final então espaço realmente então para um diálogo que gostava realmente que fosse efetivamente então, rico nesse sentido. E eu vou começar aqui com a colega Ana Branca, não é? Que era importante percebermos aqui uma coisa que é fundamental, que devíamos nos focar aqui. Como é que está, na sua opinião, o estado da comunicação política portuguesa para já? Ora bem, antes de mais, agradecer quer ao professor Artur Santos, quer a toda a equipa que trabalha com ele e na sua pessoa a todos os docentes que estão presentes e também parabenizar o Mário Aguiar, como foi referenciado, é sempre uma pessoa que está disponível para estas coisas. E é assim que nós devemos estar numa posição de política pública, começando por dizer desta maneira. Relativamente à situação de qual é a realidade neste momento no nosso país, deixe-me só também fazer ainda um parênteses. Eu saí de chefe de gabinete, foi uma experiência muito interessante no ponto de vista pessoal e no ponto de vista profissional e no ponto de vista de entender como é que estas coisas da política surgem, como é que elas são tratadas com dois vocábulos fundamentais que hoje em dia estão na base da política: emoção e sedução. Ora bem, eu também sou membro da Assembleia Intermunicipal da Cime Douro e da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Lamego. Quer dizer que eu não deixei a parte política. Aliás, eu parto de um pressuposto: todos nós somos políticos, temos a nossa política pessoal dentro daquilo que é o entendimento do individual e temos as nossas políticas coletivas naquilo que é a política pública dentro das regras da administração. Podemos ser apartidários, apolíticos não podemos ser, todos nós temos uma posição. Relativamente ao nosso país, as coisas têm sofrido altos e baixos, no meu entendimento. Efetivamente, há uma necessidade de proximidade ao cidadão numa tentativa de conseguir transmitir a mensagem de uma forma agradável. Cada vez mais a classe política joga em sede de emoção, de espetáculo, de drama, de sedução. Isto porquê? Porque não podemos dissociar a questão política nacional e mesmo a internacional, dissociá-la dos mídia, dissociá-la da comunicação social. Cada vez mais a era digital e as redes têm um pendor fundamental na questão política. Nós estamos aqui a analisar a política do ponto de vista da sua comunicação e não em sede daquilo que são as orientações políticas partidárias. Nesse sentido, nós temos feito um avanço enorme relativamente àquilo que é a possibilidade de chegar ao cidadão em geral, de chegar a todos e a qualquer um, baseando-nos naquilo que é uma igualdade de acesso à informação política. Aí estamos muito bem. Relativamente ao modus faciendi, acho que cada vez mais a sedução e a emoção são um jogo de tal ordem que muitas vezes a própria pessoalização nos debates, a própria personificação relativamente aos líderes no que diz respeito à transmissão da sua mensagem, tem uma carga tão negativa para chamar a atenção da população
porque se compra mais uma notícia tipo produto, comércio, ou uma notícia que em 2 minutos se consiga levar a pessoa a estar atenta, do que muitas vezes coisas que são de profundidade, que são estruturais e estruturantes. Por isso, se ganhamos no impacto nacional, em termos de comunicação e na política, em termos de era digital, uma maior proximidade ao cidadão, também perdemos, porque essa proximidade já é regida pelos mídias, por aquilo que um produtor quer que o político fale, por aquilo que um administrador quer que seja dito em função da matéria que se quer transmitir. E aí regredimos um pouco, porque estamos a passar uma mensagem negativa, estamos a ter um marketing político com base na sedução do que é agradável e com base naquilo que é uma gestão das emoções. E eu vou agora calar-me, porque senão estava aqui a dizer, espero ter respondido à questão, sem o foro partidário. Sem dúvida, muito bem. Mário, nós quase que falamos aqui uma espécie de política espetáculo, não é? Falamos aqui de uma espécie de política espetáculo. E na tua opinião, como é que está o estado da comunicação política? O estado das coisas. Muito bem. Antes de mais... Sim, antes de mais, doutor, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto imenso partilhar contigo estas tertúlias, que é assim que eu entendo. É um gosto imenso estar aqui com a professora Ana Carvalho, certamente que vou sair daqui pelo menos seduzido e emocionado por aquilo que tem estado a partilhar, que concordo, subscrevo na íntegra. Relativamente, e também aproveitar para cumprimentar todas as pessoas do ISLA, peço desculpa, do corpo docente e corpo discente e quem cá está. Relativamente ao estado das coisas, a professora Ana falou de aspectos muito importantes. Falou da questão da emoção, falou da questão da sedução, falou de uma coisa que eu concordo em absoluto, que é hoje em dia os nossos políticos são regidos, não no fundo porque são as grandes orientações pragmáticas deles próprios, mas daquilo que eles esperam que eles reproduzam, aquilo que eles nos digam. Ou seja, hoje em dia os políticos reagem muito por soundbites. Os likes, os coraçõezinhos, são fundamentais para que eles tenham comportamentos. Ou seja, hoje em dia, como dizia a minha professora de Sociologia muitíssimo bem, nós vivemos uma espécie de nevoeiro informacional. Nós temos excesso de informação útil e temos uma carência de informação relevante. Ou seja, os políticos é isso que fazem. Portanto, nós hoje temos muita informação, recebemos de facto, através das redes sociais, de uma forma massiva, uma série de informação relativamente àquilo que são os atos políticos e as políticas em si, mas depois de espremido nós não temos, digamos, no fundo aquilo que é a tal preponderância que a política deve ter na vida das pessoas, não é? Temos comportamentos que são ditados por pessoas que estudam o marketing político, pessoas que determinam que os políticos sigam as suas diretivas, não é? Mas no fundo, quer dizer, perdemos um bocadinho aquilo que é a essência, aquilo que devia ser, na minha opinião, a política. A política, na minha perspectiva, devia ser a discussão da praça pública e nós hoje em dia não temos discussão. Não temos discussão, para já porque temos uma literacia política imensa, que é comum a todos os quadrantes políticos, não é só nenhum quadrante em específico. Depois, porque as pessoas estão um bocadinho desligadas, como disse a professora muito bem, nós não podemos ser apolíticos, mas partidários, mas as pessoas estão completamente desligadas daquilo que é a vida, daquilo que é a política, daquilo que a política deve ser na vida de todos nós, seja por saturação, seja por, enfim, por uma série de fatores. Isso é um facto que acontece. Portanto, há uma dificuldade imensa em haver uma comunicação efetiva e eficaz. Há uma dificuldade imensa das pessoas em escrutinar aquilo que são, no fundo, as políticas, aquilo que são as políticas, aquilo que é a sua ação. E a comunicação social e o digital, com esta desterritorialização que nós temos do tempo e do lugar e de tudo que é o mundo, acho eu sou um otimista por natureza, mas acho que neste momento, em termos de comunicação e política, nós estamos em tempos difíceis, na minha opinião, portanto, em tempos difíceis. É uma coisa que eu agora, até continuando neste diálogo contigo, Mário, porque és uma pessoa que efetivamente desenvolves
várias iniciativas de caráter de divulgação do património da Maia junto dos maiados, e agora pergunto aqui, no ponto de vista da comunicação, na política autárquica, não é? Nós continuamos com aquela ideia de que, efetivamente, a política autárquica digamos assim, a visão política mais próxima do eleitorado, mais próxima do cidadão. Sem dúvida, sem dúvida. Nós fomos construindo essa ideia de que, efetivamente, o espectro, o poder autárquico é aquela demonstração de política mais próxima dos seus cidadãos. Não é? E achas que isso ainda se mantém? E achas que a comunicação política hoje em dia autárquica funciona? Doutor, eu vou funcionar não só ao nível da informação, mas também ao nível de uma coisa que é fundamental, que é a notoriedade que os cidadãos constroem à volta daqueles que lhes estão mais próximos do ponto de vista da realidade política. Se vos compreender. Doutor, fizeste perfeitamente, que assim, acho que sim. Esta questão da comunicação, mesmo para políticos, e falando no caso de uma autarquia, e a professora Ana também saberá certamente, em que falamos de uma proximidade imensa com o eleitorado, mesmo hoje em dia, implica uma série de alterações daquilo que era o tradicional. E o digital vem introduzir isso. Eu vou falar do meu caso, bem concreto do meu caso, o caso da Maia. Portanto, eu estou há 25 anos, já sou do século passado, aqui na autarquia, já vou no terceiro presidente e costumo brincar com isto. Portanto, uma das coisas que estamos a falar é que estou a partilhar o território. Eu, por acaso, com muito gosto, gosto muito de uma designação que o Alfredo fez favor de dizer, que é um guia territorial, ou alguém que partilha o seu território, portanto é algo que me dá bastante gozo. E uma das coisas que me dei conta aqui há uns anos é que as grandes obras da Maia eram todas inauguradas em julho. E eu fui tentar perceber o porquê. E elas eram em julho, que era o mês do Monte dos Pais, era o mês em que toda a gente ao centro da cidade, ou ao centro da vila na altura, e que se apercebia das grandes obras. No momento, as coisas já não são assim. Portanto, hoje em dia, as obras relevantes, as grandes obras têm que ser feitas de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que é a planificação, daquilo que é o crescimento natural de um território que é planificado. Os políticos, hoje em dia, apesar de terem muitos meios para comunicar, têm maior dificuldade de fazer. Para já, temos canais oficiais, apesar de termos redes sociais, os Facebooks, os Twitters, os Instagrams e essas coisas normais, nós não podemos deixar de ter uma linguagem institucional. E essa linguagem institucional obriga que haja uma equipa por trás de tudo que tem que saber responder às pessoas. E isso, o que acontece? Eu acho que nós temos algumas lacunas, estou a falar de uma forma obviamente genérica, que é o de muitas vezes saber responder de acordo com aquilo que é as expectativas das pessoas. A professora não estava a falar na questão da emoção e na questão de respondermos de acordo com aquilo que são as diretivas em termos políticos. Mas quando estamos perante uma população, quando temos uma proximidade em que as pessoas se conhecem, em que há laços familiares, em que há vínculos, essa comunicação, na minha opinião, apesar de ser de muito boa proximidade, é ainda mais difícil do que uma que é feita à distância. Ou seja, quando nós não conhecemos com quem estamos a falar ou a comunicar, se calhar temos um distanciamento que nos permite comunicar mais livremente. Quando nós temos que comunicar num contexto que nós conhecemos, num contexto a que pertencemos, nós temos que ter um cuidado redobrado. Portanto, esse tipo de comunicação é mais complexo. Obriga, na minha perspectiva, a uma muito maior profundidade, a muito maior conhecimento e a muito maior cuidado da forma como se dizem as coisas. Acho que é isso. Não sei se é de encontro a que tu tinhas perguntado, se era essa a tua... Eu agora eu gosto muito de ping-pong, passo a bola rapidamente para a Ana Branca. Acredito que Lamego há essa proximidade. Eu acredito que a Ana Branca, pela forma como se dá à sociedade em que vive, provavelmente toda a gente conhece, toda a gente em Lamego conhece a Ana Branca. E isso é bom ou é mau, do ponto de vista da comunicação política, cara amiga Ana? Deixe-me dizer uma coisa antes, eu vou já responder. Tudo aquilo que foi dito até agora representa um ponto essencial na questão política. Efetivamente, como é que os outros nos veem e como é que nós vemos de facto a nossa população.
O John Kenneth Galbraith fala no poder condicionado. Até que ponto nós conseguimos condicionar aquilo que é as crenças, ou que são as crenças, através da persuasão, aquilo que não se vê, efetivamente. E nós cada vez temos mais um papel político nesse sentido. Relativamente a Lamego, as coisas não são muito diferentes. Aqui a única diferença e o único pendor é tratarmos de um concelho de interior, em termos territoriais, ou do concelho que tem uma densidade populacional completamente diferente, que está mais agregado quase a uma área metropolitana e relativamente a uma situação mais de litoral, com todas as condicionantes e todos os benefícios que isso possa trazer. Mas mais do que a proximidade ao cidadão, uma coisa que foi falada também foi a capacidade de nós conseguirmos chegar ao cidadão. Em Lamego há essa preocupação. O problema põe-se com a mutação administrativa, que é outra realidade que a comunicação na política nos traz. Por exemplo, existem páginas web em quase todas as câmaras hoje em dia, exatamente como existem as plataformas. A maior parte das pessoas não as sabe utilizar. A nível da base de reclamação, de pedido de informação, em termos políticos, o cidadão não sabe utilizar, por muito que elas sejam, no termo anglo-saxónico, friendly, mas não é isso que se põe em causa. É a falta de conhecimento em termos comunicacionais, de como as coisas podem ser feitas para que a tal simplificação e modernização administrativa em termos não só da administração, mas em termos de políticas públicas, possa ser acessível ao cidadão, possa de facto ser amiga do cidadão. Mas, ao mesmo tempo, a iliteracia de que se falou até agora ainda é mais grave, porque as coisas estão a mudar. Quando se juntam pessoas em termos políticos de vários quadrantes para discutir os territórios nos nossos países em termos de comunicação política, falamos de algumas coisas, mas não as levamos a debate público, pese embora uma Assembleia Municipal ser aberta ao público e poder intervir o público no final ou no início da Assembleia. As sessões camarárias serem abertas ao público e haver uma maior comunicação das políticas de proximidade. Mas muitas vezes o cidadão não as sabe utilizar. Outra coisa é a governação que aí vem, a governação multinível, que nos vai dar mais uma dor de cabeça relativamente a uma pseudo-regionalização, em que a comunicação na política, em termos locais e pseudo-regionais, está a ser feita não bottom-up, mas top-down, o que é terrível. Por isso, esta proximidade que nós estamos a falar acaba por ser aquilo que vários autores têm tratado como poder condicionado. Espero ter respondido. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quer dizer, claro que depois aqui teríamos que, a realidade é que teríamos que colocar aqui uma premissa fundamental, que é a vontade das pessoas em procurar a informação. Também. E isso aí... Não é? Isso aí, por muito que se tentem trabalhar as políticas de comunicação autárquica, estas políticas de proximidade, não é? É muito complexo. Isso tem muito a ver com a nossa mentalidade, não é? Aquilo que o Trana disse muito bem. Nós não é só não reclamar, não sabemos muitas vezes como reclamar. Reclamar, e quando é reclamar, não é reclamar porque está mal, é escrutinar, é questionar, é contribuir. Opinar, opinar. É o que seja, é o que seja. Eu tenho um exemplo que gostava de partilhar. Nós temos agora, por exemplo, um processo do PDM participativo. Foi um conjunto de situações em que convidamos as pessoas para discutir o PDM. Portanto, o PDM é visto de tempos a tempos, portanto, e convidamos as pessoas a estabelecerem, no fundo, a participar. PDM, sim. Lá no diretor, porque para nós temos que dizer sobre peço desculpa. Não, enquanto os isto agora, só para percebermos um bocadinho destas questões da dificuldade que às vezes é comunicarmos em política. Uma das questões que foi aprovada, e que foi assim uma discussão célebre, portanto, nós tivemos a questão das freguesias, que em 2013, no fundo, foram vamos dizer, passaram a ter uma nova realidade administrativa. E com este PDM participativo aconteceu uma coisa muito engraçada em duas freguesias que são até queridas ao Artur, que foi a Silva de Coura e Nogueira,
em que, após não terem querido a desagregação das freguesias, através do novo decreto-lei que está em vigor, pediram para que nas rotundas principais dessas freguesias pusessem, assim, estilo Hollywood, Nogueira e Silvas. Isto é um pequeno exemplo que gostava de partilhar, portanto, para percebermos o grau que temos, muitas vezes, da política local, daquilo que é o pormenor, daquilo que é... Isto pode parecer assim um bocado estranho, não é? Mas que importância é que isto tem para uma vida? É importante para a comunidade. Portanto, às vezes, este nível de diálogo, isto que a pessoa estava a falar, quando falamos, por exemplo, na questão da discussão daquilo que são interesses municipais, intermunicipais, metropolitanos, ou o que seja, e de repente nós temos uma realidade, e a realidade também é uma coisa fantástica, porque nos anos 70 nós éramos 65 mil habitantes, agora somos 135 mil, ou seja, duplicamos de população em 40 e poucos anos, mas temos assim estas realidades de comunicação política que é fantástica. De repente há uma comunidade que acha que o importante é ter uma letras com a antiga freguesia, não é? Portanto, e nós essa realidade, essa mudade no fundo, comunicar, exercer a política em graus diferentes, e se calhar em termos autárquicos, em termos municipais, a política tem, na verdade, uma dimensão. A professora estava a falar no botão para cima, no botão para baixo. Nós temos, no fundo, vários graus que a política nacional, ou se calhar até a política europeia, não tem, pelo menos com esta complexidade que nós temos. Portanto, e comunicar é realmente muito, muito complexo mesmo. Não, posso acrescentar só uma coisa relativamente à questão das autarquias, que eu acho que é fundamental, e isto adveio-me a ideia por causa de fazermos a desmontagem da sigla PDM. É que nós, nas autarquias, temos uma coisa, uma realidade, uma dupla realidade. Temos a questão de todos os funcionários que têm uma atividade adstrita à administração pública, porque são funcionários públicos, nas suas hierarquias, dentro daquilo que são os regimes de organização dos serviços municipais, e depois temos a gestão política. E às vezes é interessante ver como é que estas duas realidades que devem trabalhar numa situação de rede, não é? Aquela também ideia anglo-saxónica do networking administrativo, da nova governança ou nova governação, acabam por ter posicionamentos diferentes. Uma posição de acomodação, de cumprimento da lei, e a parte política, uma posição de redução de custos, de imagem, quase que é aquele princípio, aquele princípio, como é que eu lhe hei de chamar, aquele princípio pirandeliano, que é assim, eu ando à procura de um político ator ou de um político autor. É um político autor, é um político responsável. Quem são os responsáveis na hierarquia? São os políticos que estão na gestão autárquica ou são os responsáveis aqueles que efetivamente, funcionando e exercendo a sua atividade, executam e trabalham no apoio à decisão, não é? E nós acabamos por não ter autores, muitas vezes temos atores. E este duplo funcionamento entre aquilo que é a máquina autárquica dos funcionários e aquilo que é a máquina política, se não for bem oleada e se de 4 em 4 anos andarmos a saltitar, o cidadão e a comunicação da política e na política relativamente à proximidade do cidadão é complicada. É complicada. Muito, muito complicada. Essa falta de continuidade, no fundo, de uma política de comunicação que seja subsequente, não é? Porque havendo a alternância democrática acontece, mas falou muitíssimo bem, uma questão são os técnicos, outra questão são os políticos, não é? Ou seja, a parte da gestão política que tem que acontecer e tem que ser por vontade do povo. Isso, de facto, é muito complexo. Essa questão, se não houver um casamento, para mim uma expressão plena, se não houver essa vontade entre a parte técnica e a parte política, temos grandes problemas e, obviamente, que a comunidade é que sofre, não é? Acabamos por sofrer, mas muito mais a comunidade. Portanto, no fundo, é importante que haja esse casamento. Há aqui uma coisa que é interessante, no sentido até de já de introduzirmos também esta questão da política nacional, que é, eu tenho que desvendar aqui um segredo para a escolha, não só para a escolha destes nossos oradores aqui. É que o facto de escolher uma oradora de um município do interior e um orador de um município mais próximo
do litoral e de uma grande cidade como é a cidade do Porto, quer queiramos que não, ajuda-nos a construir aqui um espectro nacional, percebermos, digamos assim, as tais dicotomias que realmente, apesar de ser um país pequeno, Portugal ainda hoje, apesar de estar bem melhor, francamente melhor do que há 20 anos, não é? Ainda hoje sofre. E a realidade é que a Ana Branca, ao colocar aquela questão um bocadinho de ser o facto de ser um Lamego, se encontrar efetivamente, então ser um concelho do interior, não é? Apesar de com enormes potencialidades pelo facto de, por exemplo, estar próximo de Espanha. Eu acho que há toda aqui uma série aqui de realmente de oportunidades que nós temos que agarrar, seja em que local do país nós estivermos. Isso é muito importante neste sentido. Essa é a realidade porque eu quis, efetivamente, escolher alguém que fosse do litoral, ou mais próximo do litoral, e do interior, no sentido de criarmos então aqui esta visão realmente nacional. E agora faço esta questão também aqui à Ana Branca, que é nós, efetivamente, fomos assistindo nos últimos tempos ao surgimento quase que vá lá, instantâneo de novos partidos, efetivamente, novas visões de comunicar a política, algumas delas mais assertivas do que outras que roçam o universo, inclusive da polémica e de uma certa questão ética, isto sem querer efetivamente entrar em chicanas políticas, não é esse o nosso objetivo. Existem espaços que chegam no mediatismo para esse tipo de discussão, não é esse o objetivo, mas a realidade é que acredito que essa pressão que os novos partidos efetivamente introduziram na democracia portuguesa influencia também a forma de comunicar a política nacional e a visão que a opinião pública tem da política mediante o contributo desses novos partidos também tradicionais e da própria comunicação social, que é a responsável em primeira análise da transmissão da informação junto ao público, não é? Ora bem, antes de mais, eu já pego nisso, deixe-me só usar aqui duas palavras relativamente àquilo com que terminou. Sem dúvida que os concelhos, os municípios, digamos assim, do interior, por isso é que há alavancagem no associativismo através das comunidades intermunicipais, mas sobretudo numa ideia que temos de deixar aqui bem latente, que é o transfronteiriço, que neste momento está a funcionar, e a realidade das eurocidades, que também nós temos a funcionar relativamente ao interior. Na pergunta que colocou e que iremos agora debater, este pluralismo em termos políticos, em termos daquilo que é expectável em sede da satisfação das próprias necessidades coletivas. Esta pluralidade política é fundamental até para nós alavancarmos e nos posicionarmos naqueles partidos que já estavam acomodados, quase que parece o livro do John Spencer, Quem Mexeu no Meu Queijo, e estratégias de mudança, não é? E o que é que eu faria se não tivesse medo? De facto, há uma realidade de existirem nichos e áreas de desenvolvimento social que começam a ter necessidade de estar evidenciadas no nosso país. Eu recordo que a maior parte dos jovens começou a ter uma perspectiva muito mais liberal relativamente a um posicionamento de políticas públicas do que nós tivemos durante muito tempo, em que estávamos associados, por força do artigo 2º da Constituição da República Portuguesa e da nossa forma de estar e ver a política, a um Estado Social de Direito, muito mais de uma intervenção direta e de protecionismo do que propriamente de deixar na livre estratégia e na dicotomia de oferta e procura ao mercado solucionar algumas questões. O problema desta pluralidade é que muitas vezes também somos levados a ter de ouvir e a ter de assistir àquilo que é o negativismo dentro da política, se assim podemos dizer. Porquê? Porque geralmente há 4 quadrantes que são fundamentais relativamente a estas questões de partidos políticos e comunicar a política. Primeiro, qualquer grupo político, partido político, tem necessidade de descobrir o desejo dos votantes. E a exploração aí é terrível, porque vale tudo. O marketing político
O marketing político começou a utilizar as regras comerciais de atingir o produto contrário, como fazia a Coca-Cola com a Pepsi, não é? Ou a McDonald's com a King Burger, de forma a conseguir atrair um eleitorado. Ora, descobrir o desejo dos votantes é o primeiro quadrante fundamental. Depois é preciso ver como é que o eleitorado vê estas organizações e como é que vê estes novos partidos. Como é que vê estas movimentações relativamente àquilo que é a comunicação. Depois é essencial ver quais são as expectativas das pessoas. E aí há um jogo que é preocupante. Porque nem sempre a mensagem que é passada, que deve ser simples e clara, nos leva a bons resultados. Uma mensagem repetida várias vezes acaba na crença das pessoas e satisfazendo a expectativa em termos de crenças, a criar a ideia de que de facto está certo. A pessoa que está a dizer está certa e não vamos procurar evidências nem factualidades. E depois, o quarto quadrante é pensarmos se a pessoa que está a liderar aquele partido ou aquele grupo, em termos de movimentação política, em termos de comunicação, serve ou não serve, é o ideal. E aí também há posicionamentos positivos e posicionamentos menos agradáveis. O problema que para mim aqui se põe nesta nova identidade e neste pluralismo partidário que é saudável desde que haja o respeito em termos de comunicação e, de facto, a não violação dos princípios fundamentais ligados àquilo que são direitos, liberdades e garantias. A liberdade de expressão foi uma coisa que nós adquirimos, mas a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. O que quer dizer que a chincane que muitas vezes, ou a chincana política que muitas vezes existe, leva as pessoas a pensarem se de facto têm estruturas devidamente fundamentadas. Problema grave é que, como chegam de forma agradável, e aliás nós estamos a ver isso não só a nível nacional, como chegam de forma agradável, reiterando uma ideia de satisfação naquilo que são as expectativas dos votantes, acabam por levar a bom porto e a ter resultados benéficos, porque o cidadão acredita piamente nas pequenas mentiras que se vão contando. E deixei o repto. Mário, e no ponto de vista... Eu não só subscrevo, aliás, esta questão do pluralismo que estamos a falar, nós temos assistido um pouco por todo lado, em Portugal e recentemente na França, que há um perigo real, se calhar uma circunstância natural daquilo que é política, de que os partidos tradicionais se extingam, se reduzam em termos de dimensão, em termos de importância, e há realmente esta questão que a professora falou, e para mim é essencial, que é, nós hoje em dia não temos uma liderança política, nós não temos um líder que as pessoas sigam, nós temos um ator que procura no mercado o que é necessário e responde de acordo com essa necessidade do mercado. Subscrevo na íntegra aquilo que a professora Ana Branco disse, que é perfeito. Temos o perigo, vamos pôr o nome das coisas, do populismo político, que é um perigo que a mim me assusta muito. Assusta-me também a incapacidade das pessoas em escrutinar aquilo que é, no fundo, um príncipe perfeito que é dado às pessoas e que depois nós sabemos que não é assim. Nós hoje em dia temos uma realidade que tem várias dimensões. O local, tem a europeia, tem a mundial e tudo mais. Nós vivemos numa aldeia, não é? Com várias dimensões, independentemente de sermos de onde for. Há promessas políticas, há projetos políticos, há comunicação que nos vendem ou que nos transmitem realidades que não existem, nem podem existir, porque no contexto que nós vivemos não é assim. Nós não vivemos em centros fechados, portanto não é assim muito perfeito. E é assustador não só haver esse tipo de produtos a serem oferecidos politicamente, mas a mim realmente me assusta é haver essa dificuldade em escrutinar, essa dificuldade em as pessoas perceberem. Desculpa, mas a mim não me enganas. Não é? Temos essa dificuldade. Eu tenho duas filhas. Elas são quase que apolíticas. São partidárias e são quase que apolíticas, embora isso não exista, não é? Eu tento-vos sempre explicar e tenho uma dificuldade imensa.
tem uma dificuldade imensa no fundo, em introduzir a questão da discussão política aqui em casa, porque a imagem que elas têm é muito negativa daquilo que é a política, daquilo que é os políticos. E muita dessa imagem negativa que elas têm tem a ver, mas que no fundo o que é um conto de fadas que não existe, não é? Eu falo essencialmente daquilo que eu acho que são os populismos políticos, não são da esquerda, são da direita, são populismos. São realidades que não existem, ou que não podem existir, que dificilmente existirão, não é? E há uma outra questão que eu gostava também de partilhar, que é assim, eu tenho a noção que cada vez mais vamos ter, em termos de político, movimentos cívicos, cidadãos que se vão juntar por interesses comuns que já não têm a ver com aquelas ideologias políticas de há 30 ou 40 anos atrás. Já não têm a ver com aquelas necessidades das pessoas se afirmarem sou de esquerda ou sou de direita. O professor disse muito bem que há um liberalismo. Liberalismo, isto agora não tem nada a ver com a iniciativa liberal. Portanto, essa questão da mudança de paradigma, essa questão da políticos, eu acho que já não há ninguém que seja totalmente de esquerda, ninguém que seja totalmente de direita, ninguém que seja totalmente conservador, ninguém que seja totalmente liberal. Portanto, nós temos várias verdades, não é? Isso é necessário, mas para isso, para ser eficiente, tem que haver tem que haver parte de todos nós, e as pessoas têm que ter a capacidade de distinguir o que é verdade, ou aquilo que se aproxima da verdade, daquilo que é, no fundo, são os valores políticos, não é? Aquelas que depois acabam por ter efeitos catastróficos. Nós vemos aí situações que são assustadoras, para mim são assustadoras, não é? Independente de ser de esquerda ou de direita, são assustadoras, são situações políticas que se nos permite zero. Eu deixa para contar uma novela, bastante importante, neste contexto até contrário, começou por ser uma novela, depois acabou por ser um livro, que era uma novela dos anos 90, se não me falha, que se chamava Sassá Mutema, que era uma pessoa do povo que foi construída para efetivamente ser uma arma de instrumento político, ou seja, foi trabalhado comunicacionalmente, a sua imagem foi trabalhada em termos comunicacionais, no sentido de, efetivamente, quem estava por trás, o real poder que estava por trás dessa figura, que não passava de um ator, não é? Como vocês disseram aqui muito bem, e eu lembro-me de uma frase que eu li nesse livro, eu não vi a novela, eu li o livro, em que ele dizia que houve uma altura em que ele tinha, que o Sassá Mutema teve a consciência de ter sido efetivamente instrumentalizado e de ter sido um joguete nas mãos de um poder que não se via, em que ele dizia que o verdadeiro salvador da pátria era o povo. E o problema é que o povo que não esteja instruído, porque muitas vezes a democracia da maioria, muitas vezes não é a maioria que tem, infelizmente, tem razão, e obviamente muitas vezes a opinião pública ela é construída realmente por aquilo que os média, não só a comunicação social propriamente dita, mas também as várias plataformas da comunicação dos próprios partidos, não só dos próprios partidos, mas também irmos mais além, os vários lobbies que efetivamente giram à volta, efetivamente, da prática da política, não é? E por falar em lobbies, isso é importante, e aqui os colegas aqui, os alunos aqui que estão aqui presentes, obviamente, devem estar a apontar aqui aquela pergunta sobre a política nos jovens. Essa política nos jovens, eu quero que sejam vocês a perguntar quando for o espaço de perguntas. Mas agora vocês essa é uma pergunta que é fundamental. Mas nesse sentido, agora, passando então para o caráter do lobby, porque nós sabemos que efetivamente nós encontramos num espaço europeu, não é? Num espaço europeu, e muitas vezes quando nós no dia, na noite da apresentação dos resultados de uma qualquer eleição europeia, nós olhamos para os ecrãs das televisões e verificamos que existem elevadíssimos níveis de abstenção no que diz respeito às eleições europeias. Quando nós estamos efetivamente perante um espaço comum, um ideal que várias figuras desde Schuman, passando por Inácio Ramonet, por exemplo, ou Jacques Delors, criaram para
criar uma esfera comunitária muito para além da questão económica e ser efetivamente um espaço de cultura e um espaço de paz. Porque nós não nos podemos esquecer que a União Europeia, mais de 70 anos, teve a oportunidade efetivamente de viver um período de paz, o maior período de paz que alguma vez a nossa velha Europa alguma vez conheceu. E a realidade eu faço esta pergunta, sendo efetivamente Mário Aguiar, e conheço muito do seu trabalho no ponto de vista dos estudos europeus, onde é que está a faltar? No teu sentido, onde é que está a faltar? E até depois vai ser aqui uma espécie de uma ponte para a pergunta seguinte, que é que soluções é que nós podemos apresentar aqui, não é? O que é que está a faltar na política europeia, na comunicação europeia? Realmente, eu sou um europeísta convicto daqueles que acham que a Europa tem muito futuro. Tal como disse Robert Schuman no dia 9 de maio de 1950, a Europa não se faz uma só vez. Tem que ser feito um processo evolutivo. Nós estamos a falar de um espaço comum de 26 países que têm 24 línguas oficiais diferentes. Portanto, aí já temos uma dificuldade comunicacional imensa. Mesmo agora tendo saído o Reino Unido tendo saído da União Europeia, através do Brexit, o inglês continua a ser uma espécie de língua franca. Mas quando falamos da Europa, temos que perceber um contexto que é assim, o professor Guilherme Moreira falamos muitas vezes na República Cristiana, ou seja, aquilo que ficou do Império Romano e daquilo que ficou do início do cristianismo, como linguagem, em que tínhamos o latim e o cristianismo, digamos, como uma linguagem, depois, obviamente, com algumas variações, mas tínhamos uma espécie de linguagem universal. Nós na Europa temos um problema grande, que vem do facto de, até há pouco tempo, em termos da nossa história, temos tido cidades-estado, portanto, as nações, em Europa muito crescer. Nós pensamos assim, que, por exemplo, a Alemanha ou a Itália são países desde 1871, mas não, pá, isso foi ontem, não é? Em termos de história do nosso continente, isso foi ontem. Essa é uma das dificuldades. Depois, temos outra dificuldade, que é a seguinte: nós temos alguma desconfiança do que são os nossos vizinhos. Não é o nosso caso com os espanhóis, nós já ultrapassamos aquela questão do vento e do casamento. Mas frequentemente nós vemos aquelas comunicações, há pouco tempo, lá do nosso amigo holandês, a dizer que nós só queremos vinho verde e mais não sei o quê. Temos os países nórdicos que acham que os do sul, os PIGS, portanto, incluindo aqui a Irlanda, somos um bocadinho relaxados e deixamos andar estas questões da economia. Depois há sempre aquela questão que as pessoas falam muito, que é a questão do dinheiro. Não é? Porque nós recebemos, não é? E alguém tem que o dar. Portanto, e quem contribui acha que quem recebe, em grande porcentagem, que devia ter tido outros tipos de comportamentos. Ou seja, nós temos uma diversidade multilinguística, multicultural. Temos uma história que teve durante séculos e séculos, e como disseste muito bem, que são nos últimos 70 anos, até há bem pouco tempo, é que tivemos uma paz relativamente tranquila, mas temos sempre guerras. Portanto, nós, quando pensamos no continente europeu, e falo em continente europeu, uma das coisas engraçadas, há pouco tempo ouvimos falar o Sr. Putin a falar dos Açores, a Vostok, não é? Nós não sabemos muito bem onde é que são as fronteiras do nosso continente. Nós temos o continente americano perfeitamente definido, temos o continente asiático, mas na Europa nós não sabemos muito bem onde é que isto começa e onde é que isto acaba. Nós temos uma série de dificuldades. E depois temos também, para o bem e para o mal, política. Nós, no Parlamento Europeu, no Conselho Europeu, temos vários grupos, várias famílias políticas que estão agrupadas por, não diria ideologias, mas por famílias e por interesses, que são as próprias, muitas das vezes, um grande obstáculo. E depois também temos aquela dificuldade que ainda não percebemos muito bem, que temos na realidade, em termos identitários, nós somos portugueses, nós somos europeus, e somos ibéricos, e somos latinos, e somos uma infinidade de coisas. Portanto, não é fácil comunicar numa casa tão grande, não é fácil comunicar num universo de 4 milhões de quadrados de território, não é? Não é fácil de falarmos num universo de quase 500 milhões de pessoas que, produzindo 7% daquilo que é a riqueza mundial, despendem imenso naquilo que é chamado Estado Social, que há um bocado falamos, e que é algo que é bastante controverso não direi, mas que é bastante complexo de explicar, não é? A questão do Estado Social, a questão do Estado Liberal.
Portanto, nós, no fundo, temos frentes de conflito um pouco por todo lado. Portanto, essa, na minha opinião, é a grande dificuldade que a Europa, que a União Europeia, que o espaço do mundo tem em comunicar. No fundo, em ter... Nós falamos muitas vezes de políticas comuns, mas a política comum enfim, é um bocadinho retalhada, não é tão fácil como, por exemplo, numa Câmara ou tão fácil num Estado. No fundo, temos essas dificuldades todas. Não sei se ajudei, se confundi ainda mais. Ana Branca, há bocado a Ana Branca estava a falar nas aerocidades, que efetivamente, por exemplo, nas aerocidades... Eu prefiro euro-regiões. Eu sou um fã, isso já temos. sobre isso, não é? É sobre isso, é Euro-região Galiza, Norte de Portugal. Norte de Portugal, é uma instituição, uma organização que tanto como o Mário temos efetivamente a oportunidade. Já o era antes de o ser. Sim, antes da própria existência da nacionalidade, não é? É a região mais antiga da Europa. Já agora, só por curiosidade. Ana, por favor, a tua visão em relação à política europeia? A forma de comunicar? Ora bem, eu vou pegar de uma forma diferente, até para não estarmos a repetir. Obviamente que as coisas que são ditas, também exatamente como diz o Mário, eu subscrevo o que foi dito. Eu vou-lhe dar uma conotação um bocadinho mais do foro jurídico. Aliás, eu, para além do comportamento organizacional, uma das grandes preocupações, até porque sou jurista e já fui advogada durante muito tempo, é a questão que está na base da Europa. A questão administrativa tem uma base legalista, tem uma base de condução que tem uma estrutura supranacional, não é? Como já foi dito até aqui, que tem essa ideia de harmonização e de paz e agora, dentro dos objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade, os ODS têm uma ideia até 2030 com uma agenda que pressupõe em termos políticos um auxílio e uma orientação para os vários países, mas não nos podemos esquecer que quer seja uma diretiva na sua transposição, quer seja um regulamento, os Estados têm plena liberdade de adaptarem, e não violando a Constituição, de adaptarem toda esta legislação ao seu direito interno. E muitas vezes é aí que começa o caos. Nós estamos a sentir isso agora no direito associado aos pacotes turísticos, porque esta harmonização e em situações em que de facto há circunstâncias não esperadas e extraordinárias, cada país acaba de uma forma pouco harmoniosa, sem existir essa harmonização, de fazer uma aplicação de regras e de normas, não cumprindo com o que está estipulado e posteriormente sendo sancionado pelo próprio Tribunal Europeu. Quer dizer que a questão legislativa também está aqui numa ideia de comunicação da política na própria Europa. Passa pela construção da Europa com a junção relativamente aos representantes, quer a nível do Parlamento, quer a nível da comunicação dos vários países, que aí tentam harmonizar, tentam criar a ideia de sustentabilidade, mas há aqui uma ideia também que é fundamental, a ideia do compliance, do cumprimento da norma, do cumprimento do que foi estabelecido, quase que é também no latinório, como eu digo, pacta sunt servanta, quer dizer que os pactos são para vigorar e para se cumprir, e muitas vezes isso é posto de lado, basta existir aqui alguma situação que gera mais complicação. Aliás, nós estamos a ver isso, esta nossa fragilidade relativamente a esta situação de guerra. E quando nos dizem que a guerra está longe, eu costumo dizer não, a guerra está aqui, nos produtos que nós passamos a pagar mais caros, na própria gestão política atual que é complicada, na forma como nós nos podemos criar mobilidades relativamente a determinadas situações, na forma como nós temos de nos posicionar relativamente a recebermos migrantes e imigrantes, e a forma como estamos a receber, pelo respeito,
A tal ideia que o marketing hoje também não é business to consumer, mas é sobretudo human to human, humano para humano. Nessa ideia, a comunicação política ainda tem muito a aprender numa Europa que se quer uma Europa unida. Aliás, aquilo que é a maior fragilidade europeia é, de facto, os países com interesses próprios, com os seus umbigos em termos de questões políticas, não criarem uma estrutura sólida. E aí, quer Schuman, quer todos os defensores de uma Europa unida, neste momento devem estar a dar voltas na tumba, porque efetivamente, até pela questão do gás, veja-se, reflita-se o que é que está a originar na omissão de ação de alguns Estados, de algumas nações. É complicado, por isso esta harmonização tem de ser pensada, este respeito pela norma, esta ideia de compliance tem de ser respeitada, esta ideia de sustentabilidade económica não chega, e tornarmos a política social mais humana, já falamos na pessoa humana, já se usa este género de linguagem, é essencial numa comunicação humana e na política que nos sirva para o futuro. E o futuro não é amanhã, é daqui a um minuto. Acho que é. Eu gostava só partilhando Olaf Scholz, com as orelhas bem vermelhas, depois da forma como a Ana Branca falou nesta questão, que basta aquecer as orelhas Scholz! ao poder eleitoral. Então, esta opinião que a política e a Europa não chega ao cidadão. Não chega, não, tem uma dificuldade imensa. Nós estamos a ser até muito eufemísticos, não é? Nós estamos aqui a adornar, a dourar a pílula. Até porque estamos, acho que nestas questões não queremos tomar uma posição partidária, mas efetivamente há determinadas coisas que é preciso falar, nem que seja de forma eufemística. As coisas não passam por nós estamos a senti-las, nós temos de, não é reagir no sentido de ação-reação, mas refletir e termos uma posição crítica. Isto é crucial, senão não crescemos de forma nenhuma. Não conseguimos comunicar de forma nenhuma, que é transparência. Eu não subscrevo na íntegra, eu só gostava de acrescentar aqui, estamos a falar das questões de direito, as questões jurídicas. Eu acho que há, por parte dos europeus, por parte de todos nós, uma noção de que, no fundo, o direito comunitário, ou a transposição das normas, ou o que seja, ao não ser efetuado, há aqui quase que uma falta de coercibilidade. Quer dizer, não acho que é uma questão de responsabilidade dupla, mas as coisas não acontecem, ok, ninguém faz nada, não é? É um bocado essa... Eu acho que em termos de Europa nós temos três falhas grandes. Uma, no direito, a questão da coercibilidade, a questão da aplicação das normas de forma efetiva, sem qualquer tipo de pejo. Outra, na questão da segurança, quando falo segurança, não estou a defender nenhum tipo de exército, nenhum tipo de NATO nova, não é essa a questão, não estou, mas temos que ter efetivamente uma espécie de um contingente europeu que nos defenda sem estarmos a necessitar de nada que seja externo, não é só o gás, em termos militares também temos que ter, até porque temos uma série de fronteiras para defender. E depois há uma questão que é, em termos de mensagem, em termos de comunicação, nós temos que ter uma espécie na Europa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, nós temos que falar uma só voz. Nós temos um pluralismo nacionalista, ou aliás, nacionalista não, desculpem, de várias nações, cada uma com os seus objetivos bem definidos e às vezes muito diferenciados, que não deixam que a Europa, não sendo uma só voz, responda de forma eficaz àquilo que são os anseios de todos nós. Eu, como disse, eu sou um europeísta convicto e acho que temos muitas coisas positivas que a Europa nos dá, temos muito para caminhar e, como disse a professora, nós estamos a ser simpáticos quando dizemos que a comunicação, ok, é um bocadinho fraquinha, para não dizermos outra coisa, não é? Para não dizermos que não funciona. E porque...
Deixem-me só dizer uma coisa até para elucidar os alunos. Há dois princípios fundamentais nas questões europeias que não... A mensagem nunca foi passada e as pessoas não entendem isso, que é o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. O que quer dizer que a própria União Europeia criou restrições a não poder, de facto, acionar determinados processos, a menos que advenham ou da não transposição de diretivas comunitárias, ou então deixa, em determinadas situações não da sua competência, a regimentação e o tratamento em termos de gestão política e comunicação política para os países, para cada país, para cada nação, para cada Estado-membro. E essas coisas que deveriam ser, no domínio da União Europeia, um elemento facilitador em termos de comunicação da política, acabam por ser limitadores, porque depois os próprios Estados-membros não o fazem devidamente, porque apenas se circunscrevem à aplicação de algumas regras. Por exemplo, veja-se a parte de apoios económico-financeiros, como o PRR, não é? Que é a comunicação da política na sua essência relativamente a questões fundamentais, que é candidaturas a projetos altamente financiados. Exatamente. Então, aí aqui, porque efetivamente a hora começa a adiantar e porque quero realmente que depois haja um espaço de diálogo, vamos então à última pergunta, e neste caso fazendo de conta que isto seria um debate político, como a Ana Branca está com um volume de minutos positivos em relação ao Mário. Não faz mal, não faz mal. Estou a brincar, mas lá, vocês já sabem que, quando jornalista, gosto muito de usar as palavras para explicar também positivamente, que é importante que essa pergunta seja feita, que é, então, que soluções para a comunicação nacional, autárquica e europeia, e de que forma é que o espaço digital, porque nós estamos a falar de um seminário de comunicação digital, não nos podemos esquecer disso, não é? Que dentro dessas soluções, Mário, é que podemos ver a comunicação digital, não é? O espaço digital, não é? Nos meios de comunicação social, nas redes sociais, no espaço institucional, onde é que nós podemos encontrar... Existem soluções para essa comunicação, aproximar a política do cidadão comum? Doutor, isso é uma perguntíssima bem feita. Obrigado. E merece uma resposta ponderada e obviamente que se é possível, eu quero acreditar que sim. Se é fácil, não é. Não é porque nós estamos num nível informacional, com as redes sociais, com o digital, em que é extremamente fácil, todos nós sabemos o que são fake news, todos nós sabemos que a manipulação da opinião pública é, neste momento, muito mais fácil de ser feita do que aquilo que era há uns anos atrás. É muito fácil, nós hoje em dia com as redes sociais, e eu sou um consumidor, por exemplo, do Twitter, que acho imensa piada, e estou sempre lá espicaçamente e a ser espicaçado, e não só. Nós estamos num grau tal de acesso, de participação. Atenção que eu não quero ser mal entendido naquilo que estou a dizer, porque eu não quero ser totalitário, mas nós estamos num grau de participação da esfera política em que 90% vezes confundimos a política com o futebol, para ser simpático nas coisas, em que tomamos posições, defendemos e damos opiniões, eu digo, estou a falar de uma forma obviamente genérica, mas que parece-nos que é por ali o caminho, então nós debitamos, mas muitas das vezes não conseguimos ir ao certo. Portanto, essa é uma dificuldade que o digital veio acrescentar naquilo que é a comunicação. Se eu acredito que há solução, e na minha perspectiva, há duas ou três, que eu gostava que acontecessem. Primeiro é criando normas em que fosse possível fazer um check-fact daquilo que é dito em termos de comunicação digital. Ou seja, qualquer político, ou qualquer jornalista, ou qualquer órgão de comunicação social que viesse com uma notícia daquelas que perturbam na hora, tinha que ser confrontado, e hoje o digital pode ajudar nesse sentido. Ou seja, eu estou aqui a dizer, vou dar um exemplo que não tem nada a ver, que a inflação é de 0%.
eu político, primeiro-ministro de não sei o quê. A inflação é 0%. E naquele momento tinha que ter alguém que dissesse assim, não, desculpe, mas a inflação é 100%. Eu estou a dar exemplos que não têm nada a ver, não quero que tenha qualquer tipo de enquadramento político. Mas é possível criar organismos que sejam autónomos, que sejam isentos, que não sejam politizados e que façam, no fundo, uma gestão disso. Eu não quero uma censura, não quero, não advogo nenhum tipo de censura, mas acho que tem que haver um controle daquilo que é o que está no digital, na comunicação no digital. Como? Através de organismos que sejam autónomos, isentos e que sejam apartidários e apolíticos. Isso tem que ser, um organismo tem que o ser. Eu, enquanto cidadão, posso ter uma opinião, enquanto técnico de determinado tipo de órgão, tenho que não a ter. Não é? E depois outra coisa que eu acho que pode ser importante, ou que é muito importante, é nós contribuirmos todos de uma forma positiva para acabarmos ou para minorarmos a iliteracia que as pessoas têm do ponto de vista de perceberem daquilo que é a verdade, passando o exagero, daquilo que não é verdade. Nós temos que ter essa capacidade. Nós temos agora esse caso da Ucrânia e da Rússia. Nós, se formos a qualquer rede social, se formos a qualquer... vemos tantas opiniões que até duvidamos daquilo que lemos, não é? Portanto, nós temos que ter esse papel. Nós, vocês professores, principalmente os professores, os alunos, nós temos que ter essa capacidade de questionar, de pensar, não, deixa-me pensar por mim. Ou seja, nós temos que conseguir fazer um filtro e perceber aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Mas, volto a dizer, sei que isto pode parecer assim um bocado... Eu não gosto muito da palavra censura, não domino por completo, mas tem que haver um controle que diga assim, ora bem, imaginem, este jornal é sensacionalista, passa a vida a transmitir notícias que não são. Meus amigos, os senhores durante X tempo, ou por tempo indeterminado, não podem publicar nada. Ponto. Tem que haver isso. Embora isso possa parecer autoritário, possa parecer... tem que ser assim. Tem que ser assim, porque senão nós vamos continuar neste É mais no campo mundo. No campo da normativa. Agora aquecer é o Carlos Magno. Não quero ter essas conotações, mas enfim. Muito bem, estou a ir muito bem. Ana, porque faltam cerca de 10 minutos para nós... Eu vou ser muito rápida na resposta. Sugestões ou pensarmos de facto nestas condicionantes relativamente a comunicar a política. Principalmente precisamos pensar não só na forma como fazemos, nos chamados procedimentos, mas também na comunicação de uma forma holística, de uma forma integrada. Ou seja, a satisfação das necessidades, quer pela forma digital, quer utilizando agora outras realidades, como a inteligência artificial ou a inteligência aumentada, é fundamental nos meios de comunicação. Porquê? Porque nos permite aceder a pequenos trechos, a pequenas notícias, a situações necessárias, no momento, na altura em que nós precisamos e ao mesmo tempo estarmos atualizados a cada momento com coisas simples, claras e que nos seja fácil de interiorizar. O digital na comunicação política permite que o cidadão possa rastrear e possa buscar a informação que lhe aprouver e também dizer, não, isto soa-me fake news, não quero. Cada vez nós vemos mais quando abrimos no nosso telemóvel o Google, ainda agora estava a fazer para reiterar esta ideia, e aparecem-me uma série de informações e eu só vejo e só clico naquela que efetivamente tem alguma representatividade. Por isso, quer seja com o digital, quer seja com a inteligência artificial, a comunicação na política tem de promover cada vez mais uma alteração de mentalidades. E esta alteração de mentalidades passa até pela academia e não só, por todos os bancos da escola, em que as pessoas tenham uma necessidade de saber procurar, através dos meios que
que têm, que são incomensuráveis, a informação e tentar rastrear. Precisamos de provedores, que são os tais elementos fundamentais que vêm chamar a atenção para as irregularidades processuais e procedimentais. Claro que precisamos, mas cada um de nós tem de refletir sobre a realidade. E, sobretudo, deixarmos de ser individualistas na comunicação. Trabalharmos em rede é crucial. Até perguntarmos, exatamente como está aqui a acontecer, será que isto é verdade? Será que o que passa cá para fora não é um mero espetáculo de emoções? Não é aquilo que no comércio se chama, ou no business se chama vitrinismo, em que estamos numa exposição e a mostrar os bonecos que nós queremos, com a moldura e as vestes que nós queremos? Cada vez mais o digital nos permite isso. Permite-nos ter acesso à informação, rastreá-la, utilizá-la, trabalhá-la e, sobretudo, pertencer a uma rede que de facto nos permita discutir as coisas. E esta é a palavra-chave. Saibamos reter informação e discuti-la. Tertúlias como esta são cruciais e nós perdemos um bocadinho isso durante muito tempo. E nós vemos isso realmente. Uma sessão destas merecia efetivamente muito mais gente do que aquela que nós estamos aqui. São os tempos em que vivemos, em que, por muito que se tente comunicar efetivamente este tipo de iniciativas, claro que não é a realidade só do Isla de Gaia, muitas do género. Eu gostava só de acrescentar um bocadinho, até porque a pessoa estava a falar na questão do Google, e há uma coisa que me assusta em termos de comunicação, em termos de redes sociais, que é no fundo uma espécie de preaching que fazem aquilo que nós fazemos, as nossas buscas, ou seja, nós já temos uma dificuldade inata em questionar, nós, vou falar de uma forma genérica, em questionar, e muitas vezes nós quando vamos pesquisar ao Google já só aparece aquilo que nós queremos ver, não é? Inteligência artificial. Pois, os algoritmos também reduzem muito essa nossa capacidade de, não é? Era exatamente essa discussão espetacular que eu estava a ter com os meus alunos de comunicação, um bocadinho na cadeira de média online, onde nós falávamos que é tanta informação que aparece que nós, das nossas profissões, que até massa já, onde nós conseguimos encontrar o contraditório e onde a oportunidade de nós evoluirmos porque se só aparece aquilo que nós queremos e gostamos, não vai haver espaço para a evolução. E exatas palavras. Houve uma aluna que disse exatamente isso. Que demonstra que temos que voltar à Grécia, à Ágora. Temos que voltar à Ágora, à expressão da pública. Temos. É o que nos espera. Esta é a nossa Ágora, esta é a nossa. Sim, é o digital ao serviço daquilo que é uma realidade. Se a academia precisa disso, podemos ser 3, 4, 5. A Ágora também começou assim, não tinha os seguidores que hoje têm, nem os influencers. Se calhar Sócrates, não é? E o Pitágoras eram um influencer na altura. Por isso as realidades reproduzem-se, os modelos reproduzem-se, os eixos paradigmáticos reproduzem-se, os ciclos. Agora nós temos de nos adaptar a determinadas situações. E a realidade é que o nosso cérebro é brutal, nós temos uma capacidade incomensurável de retenção de informação, mas ao mesmo tempo estamos a virar peixinho, temos segundos de dinamismo para estar atentos seja o que for, porque de facto os inputs e os outputs neste momento estão com uma rapidez de tal ordem que nós acabamos por ser assoberbados com informação boa e má em simultâneo a todos os momentos. Eu interrompi-te, por isso ainda tens 3... Não interrompeste nada. Quando se complementam as coisas, não estamos a interromper, estamos a acrescentar. Isto só para terminar, eu lembro muitas vezes um heterónimo Fernando Pessoa, em que dizia algo do género de pensar é como andar à chuva incomoda. E nós vivemos numa sociedade cada vez mais acomodada, quer dizer, as pessoas quanto menos tiverem que se incomodar, melhor. Se aparecer um trabalhinho feito, melhor. Se vamos lá então a ficar não é? Eu às vezes assusto-me quando todos os dias faço um zapping por tudo que é comunicação e costumo ir a um site que é o site, tem lá os jornais todos, portugueses, espanhóis, por aí fora, e tem lá um que é notícias ao minuto, assim uma coisa do género, e aparece sempre as 10 notícias mais lidas, e então se nós formos ver esse top das notícias mais lidas,
É de género, Cristiano Ronaldo comprou um carro de não sei quê, a prima de não sei quem tem um caso com não sei quem. Disse eu, mas isto é importante para quê? Para nada, digo eu, não é? Mas está no top das notícias. Isto realmente as pessoas não querem pensar, não querem questionar, não querem discutir as coisas. Nós podemos discutir sem nos ofendermos, podemos ter opiniões divergentes, não é? Eu agora quase que ia citando Marx, não é? Dizer que é da luta de contrários. Marx não, desculpem, Kant. Kant. Mas Kant. São os dois alemães, mas de zonas diferentes. Mas de facto é isso, quer dizer, enfim, estamos numa sociedade que temos muita informação, mas quanto menos melhor, não é? Claro que depois os média, já fazendo esta ponte para o diálogo que eu quero fazer com os colegas, que aqui está, os média depois efetivamente escusam-se nessa realidade de que nós damos apenas aquilo que o povo quer ver. Muitas vezes essa desculpa... O que disse a professora dos políticos, os políticos dizem aquilo que os eleitores querem ouvir. Sim, é a grelha. Senhor jornalista, é a grelha. É a grelha, relativamente aos eixos, não é? Temáticos, é a grelha. Quer queiramos, quer não há nada a fazer. Muitas vezes os média apresentam-se. São 19h14, vejam só esta pontualidade, eu gostava muito, mas mesmo muito, depois deste diálogo que tivemos aqui, que foi extraordinário, que eu agradeço verdadeiramente, não é? Não se esqueçam que o professor é um aluno que mais estuda e eu fui um aluno que li e aprendi muito com vocês os dois e gostava novamente de abrir o espaço de discussão a quem aqui está, aos alunos, a colegas que aqui estejam presentes, porque eu acho que foi extremamente rico e gostava, nós por exemplo temos aqui o colega Hélio Araújo, diretamente do Brasil, então, o colega Hélio que já participou também aqui no nosso seminário e que eu efetivamente agradeço muito também estar aqui presente e gostaria de ouvir primeiramente os alunos, efetivamente, perguntas que tenham, alguma coisa que gostassem realmente então de partilhar, por favor. Não é? Buscando mesmo isso. Então, e a comunicação política funciona? Chega aos jovens essa comunicação política? Vamos lá. Posso fazer uma pergunta sobre... Deves, Daniela, deves. Eu lembro-me que numa cadeira do professor Artur eu fiz um trabalho sobre exatamente qual era o problema da política e dos jovens, e um dos principais argumentos que eu li em alguns artigos era que os políticos preferem se focar naquilo que vai dar mais votos, e sendo que especificamente em Portugal nós temos a pirâmide etária invertida, grande parte do eleitorado não são os jovens e portanto os políticos optam por falar para a maioria das pessoas. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso e gostava de agradecer por terem feito este seminário de forma partidária e falando apenas do que é que são os factos e o que é que acontece. Eu acho que isso é importante. Obrigada. Daniela, essa foi a razão porque eu escolhi estes dois. Se soubesse a quantidade de lobby que se gerou à minha volta, sem dúvida, e o Miguel e o Mário sabem disso, porque nós falámos disso há algum tempo atrás. A realidade é que eu queria que fossem efetivamente pessoas completamente independentes, completamente ausentes de qualquer agenda planeada, porque isso era a única forma de verdadeiramente vocês buscarem a real intenção, que é de formar, de ajudar-vos a construir. Nós não vos estamos a ensinar nada, vocês já são pessoas maiores e vacinadas, vocês têm a vossa personalidade e a vossa opinião vincada. O que nós estamos aqui é realmente a reforçar este networking que temos aqui e sobretudo a passarmos a este testemunho do importante que é refletir sobre estas coisas, e agradeço desde já, Daniela, da minha parte, o elogio pela ideia de criar efetivamente esse seminário. Eu acredito que foi uma aposta ganha neste caso. Senhores, primeiro, cara professora Ana, responda aqui à Daniela, que é uma aluna. Estou muito satisfeita, dou os parabéns à Daniela e dou os parabéns também aos senhores professores e ao Isla, porque efetivamente fazer trabalhos hoje em dia leva-nos a uma pesquisa que nunca mais esquecemos na vida. O que decoramos esquecemos. O que trabalhamos permanece na vida toda. O Piaget dizia que são as nossas gavetinhas onde vamos buscar a informação e o conhecimento. E o conhecimento é fundamental. As hard skills nas competências é fundamental. Depois lá vêm as habilidades que também são cruciais. Deixe-me dizer, e eu sei que o professor Artur gosta muito do Abraham Lincoln, tinha esta expressão e dando-lhe uma resposta parcial. É possível enganar toda a gente durante algum tempo. E mesmo alguma gente
durante todo o tempo, mas não é possível enganar toda a gente durante todo o tempo. Obviamente que a pirâmide está invertida e que a situação da abstenção também é uma justificação, não para essa pirâmide invertida, mas também pela situação de muitos dos jovens não estarem presentes em Portugal e as condicionantes de votação serem terríveis. Mas, sobretudo, a especulação da política e a falta de transparência na política devido ao espetáculo que muitas vezes é dado e transmitido pelos meios de comunicação, que é isso que querem, a tal personificação e o choque de personalidades levam a que muita gente não queira ir às urnas e exercer um direito, que é um direito conquistado após o nosso 25 de Abril, sobretudo nas mulheres após 68. Quer dizer que votar é um direito, deveria ser um dever mais do que um direito. De qualquer modo, a comunicação relativamente a este setor tem trazido de uma forma abusiva um desrespeito por aquilo que são as regras que vocês aprendem na academia, que deve ser o protocolo e a essência da ética e da deontologia profissional na comunicação. Por isso é que eu lhes estou a dar os parabéns por ter feito um trabalho neste sentido, de se ter apercebido que efetivamente há qualquer coisa que está aqui irregular, eu não lhe quero chamar ilegal, passível muitas vezes de gerar crime de injúria e de difamação, ou crime de coação moral, ou crime de perseguição, mas efetivamente neste momento a população consome o imediato, consome aquilo que a leva a praticar a maledicência através do meio digital, que é, eu vejo aquilo que acho que é bizarro. Porquê? Porque o normal eu acho que vejo todos os dias e quando me apetece. Por isso o bizarro está, é o programa de quem casou com, é o programa Casados de, é a situação do Cristiano Ronaldo com todo o respeito, é a situação de uma violência que afinal não era violência, é a situação de alguém que foi ferido, ou então do beijinho. Nós tivemos, caríssima Daniela, autênticas campanhas políticas de beijinhos e abraços, e lhe posso dizer que aquilo é chamada hipocrisia política. Agora é o Sr. Presidente da República que está com as orelhas a arder. Opa, isto hoje não tem... Eu não vou colocar isto no YouTube. Não, nós não estamos, é assim, é real, há estudos já feitos, há estudos já feitos, então, já agora, a última campanha do gato e da família. O modelo, o paradigma é para chegar a uma população não só mais idosa, mas que está numa base de orientação familiar, do núcleo familiar, o apelo à família. Tudo isto é estratégia, tudo isto é devidamente planificado e orientado dentro da grelha que os senhores jornalistas também criam e os marketeers também criam. Mário, põe um bocado de ordem nestas coisas. Daniela, a pergunta está excelente. Esta questão da pirâmide e do divórcio, pondo o nome nas coisas que existem entre a população, principalmente a população jovem, e a política e os políticos, é uma coisa evidente. Quer dizer, eu estava a ver aqui a professora, isto estava-me a conter para não deitar gasolina na fogueira, não é? Porque às vezes é isso que dá vontade. Isso é um facto. Há uma imagem muito negativa que as pessoas têm dos políticos, ou da grande maioria dos políticos. Os partidos têm tido um contributo negativo nesse aspecto, porque nós, por exemplo, se olharmos para as juventudes partidárias que estão neste momento na Assembleia da República com assento e os que não estão, que estão lá próximos, nós percebemos que há uma espécie de clientelismo que é alimentado precisamente por jovens, que nós não sabemos muito bem o que é que eles fazem, o que é que fizeram, e que de repente chegam a certos lugares. Isto é de uma forma genérica. Mas a imagem que as pessoas têm, dos políticos é uma imagem muito negativa. Esta questão dos beijinhos e dos abraços, não é? Como papas e bolos, enganam-nos todos, não é? Toda a vida foi. Eu gostava
Eu estava a ouvir a professora e estava-me a lembrar de uma música, penso que é da Lena D'Água, se não for, em que ela dizia qualquer coisa do género, demagogia feita à maneira é como queijo numa ratoeira. Portanto, numa das músicas que ela cantava, eu penso que é da Lena D'Água, se não for, e é verdade. Tem razão, é da Lena Essa é uma D'Água. coisa. Nunca Portanto, gostei de mudar, mas já ganhei o meu respeito, só com isso. não, quer dizer, isto para dizer o quê? Que de facto, estes soundbites que os políticos procuram, evitam e que todos nós contribuem para que isto, ok, nem vale a pena estar para chatear porque isto não sai de si, isto é tudo igual, eles são todos iguais, as políticas são todas iguais, os partidos são todos iguais e os jovens, que no fundo é quem tem aquelas grandes dificuldades que todos nós temos, de quem estuda, de quem tem um emprego, de quem procura um emprego, de quem tem a sua estabilidade económica, quem quer sair de casa dos pais. Portanto, a primeira fase da vida, da nossa vida, não é? Que é eventualmente das mais interessantes, mas também das mais complexas, fazem com que as pessoas não tenham o seu foco na política. E depois, quando ouvem notícias, pá, é só desgraças, não sei não sei quantos milhões para aquele, não sei quantos milhões para aquele lá. O comum é transversal. Que não pode haver, enfim, qualquer tipo de subtilezas nas. Mas é muito isso, quer dizer, na minha opinião, é isso que acontece. As pessoas, há um desfazamento, há um divórcio completo e é muito mais sentido nos jovens. As pessoas com mais idade, que votam em maior número, mas também tem um fator que tem a ver com o facto. Nós tivemos o pós-25 de Abril, não é? Que não havia, então no caso das mulheres, começaram a estar a partir daí, não havia esse voto. O que havia era uma coisa semelhante a um voto, mas que não era, na verdade, nenhum tipo de eleição, não é? E as pessoas, no fundo, sentiram que a partir dali podiam votar. Portanto, exercem isso como dever, não é? Por isso é que temos uma população mais idosa que vota. Tem uma memória do que aconteceu, não é? Uma memória exatamente, negativa em relação ao que aconteceu. E os mais novos, pronto, no não fundo, têm. Os mais novos não têm, mas têm que a criar. Pois. Têm que a criar. Quer dizer, eu tenho uma dificuldade imensa, por casa, tenho duas filhas, uma delas fez agora 18 anos, e nas próximas eleições já votará. Eu tenho uma dificuldade imensa em falar com ela de política. Oh, pai, não quero saber. Eles mentem, eles enganam, ela não sabe quem são eles, mas sabe que eles enganam. Não é? É muito isso. Portanto, a minha opinião é essa: demagogia, queijo, ratoeira. Meus amigos, e que mais queiram participar e depois daqui a pouquinho até queria... Posso só acrescentar uma coisa? Eu pessoalmente acho que é muito perigoso os jovens não se conectarem com a política, porque daqui a uns tempos a política vai ficar só para os políticos, ou seja, nós vamos ter cada vez mais abstenção e os políticos vão ter que falar cada vez para menos pessoas e vão tomar as decisões muito mais centradas, por assim dizer, porque a maioria das pessoas já não quer saber do que é que eles estão lá a fazer. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Que de certa forma eles falam da abstenção porque é importante falar e dizer que a abstenção é má, mas de certa forma eu acho que acaba por ser vantajosa para alguns grupos políticos porque são menos pessoas com quem eles têm de falar e convencer. Obrigada. Deixe-me dizer uma coisa à Daniela, ou permita-me, Artur, que é dizer assim, sabe que é um erro crucial confundir, não estou a dizer que está a ter esse erro, eu estou a dizer que é um erro crucial que hoje se tem, certo, em termos da comunidade, confundir política com propaganda. A propaganda é extremamente perigosa e quando nós utilizamos a propaganda como uma mensagem racionalmente elaborada para transmitir determinado tipo de posicionamento ou para persuadir as pessoas a terem determinado tipo de comportamentos, quando as pessoas dão conta disso, acabamos por afastar. Ou seja, as pessoas tornam-se descrentes, não há confiança, não veem resultados, as expectativas ficam logradas, sentem-se insatisfeitas, desmotivadas. E é problemático, porque a política, discutir políticas públicas é interessantíssimo, é essencial até, podemos dizer isso. Discutir a forma como se faz a propaganda política e partidária é que é aviltante, até como usam os profissionais, em termos de comunicação, os profissionais da área da comunicação, que se sujeitam a coisas graves, em termos de coação política, não é? Em termos pessoais,
para cumprirem com a tal grelha, não é? Eu estou aqui a ser eufemística para cumprirem com o desígnio de chegar à população de uma forma muitas vezes trauliteira, hipócrita, efêmera, uma série de circunstâncias. Agora, nós muitas vezes não estamos a fazer política, estamos a fazer propaganda. E isso é que é terrível e que leva de facto os jovens a ficarem descrentes. E é perigosíssimo, porque vocês são o futuro. Vocês são o nosso futuro, vocês são a nossa garantia. Cada vez mais nós temos que ter consciência disso. Nós não andamos aqui a fazer nada se não passarmos o testemunho, um testemunho real, que vos leva a ter convicções, que vos leva a correr riscos, que vos leva a ter reflexão crítica. É por isso que eu aplaudo este género de tertúlias convosco. Muito bem. Hélio Araújo, será que agora são os jornalistas que vão ficar com as orelhas a arder? Hélio, por aí, Hélio. Opa! Olá, Hélio. Olá, tudo bem? Tudo certinho? Os são maus da fita também nestas coisas? Diz-me lá. Rapaz, eu estou escutando, né, a Ana e o Mário falar aqui, eu fiquei até aqui pensando, eu falei, eu estou no Brasil nesse momento em que política e comunicação são duas coisas que não estão se dando muito bem, por conta do atual governo, né? Desde que o atual governo assumiu, enfim, a relação jornalistas políticos não é a mesma e tem piorado bastante, e aí a nível nacional, regional e municipal, levando-se em conta se os prefeitos, né, das cidades e os governadores são ou não aliados, né, do atual presidente. E aí a coisa realmente fica muito difícil. O que a Ana acabou de falar, de você realmente obrigar jornalistas a se aviltarem, vamos dizer assim, tendo que fazer determinadas propagandas, né, ou faz ou perde o emprego, ou faz ou sei lá mais o que pode acontecer, realmente é uma coisa muito preocupante. Esse ano a gente está entrando aqui, nós estamos já no ano eleitoral, em que há um medo muito grande de fake news espalhadas pelo país inteiro, porque já aconteceu, já vem tendo, né, o próprio Supremo Tribunal já vem tentando diminuir um pouco isso, para que não tenha tanto fake news, né? Estão tentando realmente criar mecanismos que impeçam um pouco isso. A abstenção que vocês falaram tanto aí. Aí em Portugal não é obrigatório o voto. Aqui no Brasil o voto é obrigatório. E mesmo assim a gente, na última eleição agora, 2 anos para prefeitos e vereadores, a abstenção em determinadas cidades foi maior o número, como aqui no próprio Rio de Janeiro, o número de abstenção foi maior do que o prefeito que ganhou teve em número de votos. Então, assim, é preocupante que, como disse a Daniela, de repente as pessoas, não, jovens principalmente, não se interessem pela política. Não se interessando pela política, não haverá renovação dos políticos que estão ocupando os lugares. Aqui no Brasil a gente tem políticos que já estão quase desde o descobrimento do Brasil, que aliás hoje, dia 22 de abril, o descobrimento do Brasil, eles estão quase desde que foi descoberto o Brasil, eles estão ocupando cargos, né? E aí, enfim, se não tiver esse interesse dos jovens, não haverá essa renovação, e isto realmente é uma coisa que preocupa bastante. Muito bem. Eu queria parabenizar, enfim, a Isla, o professor e os participantes, que é show de bola. Estou aqui desde o início só ouvindo atentamente o que vocês estavam falando. É caso para dizer, Hélio, que a comunicação política precisa fazer uma peregrinação. É que eu queria fugir disto, mas estamos perante aqui 4 pessoas que são amantes do Caminho de Santiago. Tanto é que o Hélio faz um podcast espetacular, que é o podcast do Caminho, que eu aconselho a todos vocês a ouvirem, que é espetacular. Vai muito para além do Caminho de Santiago, é uma reflexão também comunicacional excepcional. Eu já tive a oportunidade de participar 2 vezes e senti-me honrado por isso. E a verdade é que vale bem a pena. Eu queria ouvir mais uma palavra de um aluno, se tiverem a oportunidade, que quiserem, e depois convidar também a colega Elisete, que é a minha colega aqui no Isla, para também dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta aos intervenientes e tudo isso, agradecer novamente, do fundo do coração, a forma como o Hélio também teve a oportunidade então, de explanar. Mais algum aluno que queira realmente então intervir, fazer uma pergunta, anotar alguma coisa? Posso? Por favor. Isso como eu não sei do nome da desculpa. Serana Branca. Da filha de 18 anos, não, da filha do Mário. Sim, a Mário Gar.
Eu basicamente quanto à É Maria, política. é Maria. Maria, pronto. Eu sou como a Maria em que a questão é, eu sei quais são os problemas, ou alguns dos problemas, eu sei mais ou menos quais os políticos que querem intervir e tratar desses problemas, como por exemplo do aumento agora dos combustíveis que querem baixar, mas também é aquela coisa de que, ok, imaginemos que é do bloco de esquerda, isto aqui é metafórico, não é? A dizer que, ok, nós vamos baixar os preços. E eu fico a pensar, ok, mas este é o 5º ano seguido em que estou a dizer isso. E eu acho que isto é mais e depois vem o da direita, depois vem do centro, e eu fico, ok. E eu acho que o problema disto é mesmo a falta de informação que eu recebo quanto ao que eles querem fazer ao todo. Porque eu acho que a maior parte da informação vem é quando chega à altura dos votos. Ou quando a maior parte da informação chega de forma mais fácil, quando chega à altura dos votos de ir votar, e eles querem realmente chegar à população para ver se eles vão votar, se vão votar em alguém para terem a maioria absoluta. Durante o resto do ano eu fico basicamente sem ouvir política, ou sem ouvir o que aquele partido quer ou o que o outro partido quer fazer. Não é fácil às vezes termos essa visão, porque muitas vezes há um verdadeiro desvio que nos leva muitas vezes a momentos específicos da vida partidária, e a comunicação que existe muitas vezes é construída tendo por base essa agenda temporal, não é? Mas, Catarina, tem uma pergunta que gostasse de fazer diretamente? Eu não queria exatamente fazer uma pergunta, mas eu queria pôr aqui não é bem um facto, mas o que a minha mãe costuma dizer quando eu digo que mas eu não posso não votar, assim, porque voto aqui não é obrigatório, e é obrigatório no Brasil, e pronto, e eu, apesar de eu não estar muito interessada em política, e eu peço desculpa quanto a isso, eu creio que o voto devia ser de facto obrigatório, de cenário como o cenário que a Daniela descreveu, a política fica para os políticos. Mas o que a minha mãe costuma dizer quando eu digo-lhe que não estou interessada nisto, não sei quem votar, ela diz para eu pôr em branco pelo menos, porque apesar do voto ser anónimo, se eu não for lá, se não fizer alguma coisa para ajudar nesses votos, há sempre a forma de eles saberem quem não foi, e essa pessoa fica como se fosse a persona não grata. E qual é a consequência disso? A consequência disso é, imaginemos que deixamos a passar fome, ou imaginemos que precisamos de uma casa e vamos à Câmara a requisitar. Existe uma lista. A quem é que eles vão dar a prioridade? Aos outros que foram, votaram e ajudaram para que o sistema esteja a funcionar, ou a quem não foi votar e agora está a precisar de ajuda desse sistema. Portanto, eu sinto que, não é? Posso dar um contributo? Sim, Não sei se... Há duas outras coisas, Catarina. Uma questão é a questão da propaganda, que a professora Ana falou e muitíssimo bem, portanto, que não é isso que é a política. Mas outra coisa importante é isto: se nós não tivermos uma voz ativa, se nós não tivermos uma posição, se nós não a demonstrarmos, estamos a deixar espaço para os outros, não é? Se todos os homens bons se calarem, não é? São os maus que mandam. É um bocadinho essa teoria. Isso acontece na política. E a política, quer nós queiramos, quer não, ou os políticos, fazem a gestão daquilo que é a nossa vida em tudo. Seja na habitação, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança. Ou seja, se nós não tivermos uma posição ativa, nós não temos que ser políticos, mas temos que ter uma opinião e temos que, no fundo, mandatar aqueles que nós achamos mais capazes para gerirem tudo isso. Depois há outra coisa que eu não sei
Era isso que eu queria falar. A Catarina estava a falar da questão de votar ou não votar, saber quem votou, quem não. Isso chama-se clientelismo. Nós temos estado aqui um bocadinho metafóricos a falar nas coisas e não pôr nome às. Portanto, quando precisam de uma casa, só dão aos que votaram neles. Ou seja, infelizmente, isso é um efeito que nós não falamos aqui, mas que acontece, que é o clientelismo político. E mais uma vez, se nós não tivermos uma atitude ativa, estamos a deixar espaço para esse clientelismo. Se nós abandonarmos o espaço, isto é como um terreno. Se nós não cuidarmos, ele vai ganhar ervas daninhas. E a política é muito isso. Se nós não estivermos presentes, alguém ocupa o lugar. Eu até gostava depois que vai haver, queria convidar aqui a colega Elisete, aqui de Vila, para falar um bocadinho também, que era para depois terminarmos realmente então com uma mensagem de cada um dos oradores que aqui estiveram presentes, porque também a hora começa a avançar e depois os alunos vão ter que efetivamente jantar, porque alguns até têm aulas daqui a bocadinho, pedindo desde já desculpa pela minha tirania do tempo, pela tirania que o meu relógio representa muitas vezes, mas vocês já me conhecem há muitos anos, nenhum. Cara Elisete, eu gostava muito de ouvir as tuas sábias palavras nestas coisas todas, porque também és uma doutorada em comunicação, como tal. A tua expressão é sempre importante. Tens o microfone desligado. Tens o microfone desligado. Eu estava aqui a falar sozinha. Estou a dizer que vou ser breve, que entendo perfeitamente que está na vossa hora e que tenho de dar os parabéns a este fórum, tanto a Ana Branco como ao Mário Aguiar, uma vez que foi extremamente importante a forma como vocês transmitiram aquilo que realmente, no fundo, é a essência, porque tudo é político, não é? Nós temos políticas governamentais, temos políticas organizacionais, temos políticas pessoais, por isso é impossível nós fugirmos de algo que não seja político. Aquilo que me parece que em relação à comunicação política, e não vamos entrar em abordagens que seria extremamente interessante, até porque temos agora uma comunicação de crise, onde nós temos muito a falar e muito a aprender, mas aquilo que é importante e que penso que todos nós, não é? Porque o silêncio também fala, e acho que as pessoas não estavam com os micros desligados por acaso, estavam a absorver o vosso conhecimento e aquilo que todos nós estávamos realmente interessados em escutar. Penso que grande parte dos alunos está desiludido com aquilo que foi o desbaratizar de políticos que demonstram, se calhar, um mau caráter, uma falta de ética e de deontologia e que passaram exatamente a não ser respeitados. Essa imagem tornou-se uma âncora cultural. Eu sou e vivi o antes do 25 de Abril e lamento profundamente, inclusivamente com as festividades que vão ser colocadas para a celebração, não é? Que existam pessoas que têm, no fundo, salários principescos para organizar. No fundo, reparem, se tudo é político, provavelmente quem está na pária e quem está exposto deve ter mais atenção, porque, como dizia muito bem a Ana Branca Carvalho, não se engana toda a gente, não é? Fazendo uso das palavras, não se engana toda a gente, toda a vida, e penso que será um ato de reflexão nós olharmos para a política como ela, não é? Não só no tempo dos gregos, mas no fundo com a veracidade, com a discussão daquilo que deve ser discutido, com orçamentos que sejam também eles transparentes, de forma a nós, enquanto cidadãos, termos acesso e podermos, no fundo, expressar-nos através do voto, mas também nas assembleias que quase ninguém vai, a não ser quando há um problema, e temos muitos mecanismos para estarmos de acordo. Agora, dar-vos os parabéns, porque adorei a vossa exposição. Não é a primeira vez que estou e que já disse e já partilhei com o professor Artur, e acho que todos nós aprendemos, porque todos nós somos alunos e mestres, mas somos alunos a vida inteira, de maneira que hoje também aprendi muito convosco
e acho que vamos de fim de semana, porque está na vossa hora, e mais uma vez foi uma honra estar aqui e ter escutado as vossas partilhas tão interessantes. Aos alunos que estão, acho que para eles também foi um privilégio, porque nem sempre nós conseguimos pessoas com este background, com esta forma tão clara, porque a comunicação é simples e deve usar os 3 Cs, curta, clara e concisa, de uma forma a que nós nos possamos aperceber que quando existem políticos que não querem que nós possamos entender o que eles querem, eles usam palavras muito caras para nós não sabermos ou não termos um dicionário ao lado. Por isso, ser curto, claro e conciso, acho que foi algo que retivemos e dou novamente os parabéns, foi um gosto estar aqui. Já podes encerrar, que sei que estás com pressa. Um beijinho, foi muito bom. Parabéns. Passarei então a palavra, já que falou uma senhora, vamos falar agora, vai ser o Mário a dar a sua mensagem e depois a Ana Branca para fechar com chave de ouro, obviamente, esta sessão, dizendo, obviamente, que já não consigo convidar o Pedro Adão e Silva a vir aqui ao Isla, depois do Sr. Comissário para as celebrações do 25 de Abril ter ouvido este diálogo da nossa amiga Elisete. Mário, uma última mensagem, por favor. Bom, antes de mais, mesmo para terminar, foi um gosto imenso estar aqui convosco, este carinho, também aprendi imenso. É sempre bom quando podemos falar sem filtros do coração, daquilo que nós achamos que é, no fundo, que é a vida de todos nós, que é um bocadinho falar da política e um bocadinho da comunicação. Desejar a todos o resto do fim de semana excelente. Segunda-feira temos um dia importante para nós portugueses, o dia 25 de Abril, não é? Em que todos temos que celebrar, no fundo, aquilo que é a democracia, aquilo que nós entendemos que o Arthur disse no início, citando Churchill, portanto, que não é um excelente sistema, mas é o melhor de todos, não é? À exceção de todos os outros, não é? Portanto, temos sempre que celebrar esses dias. Relativamente aos estudantes que aqui estiveram a ouvir-nos, tiveram paciência por isso, agradecer-vos. Não desistam, nós realmente precisamos das novas gerações, de gente que tenha sangue na guerra, que tenha capacidade para reagir, que tenha raciocínio, que tenha capacidade para questionar, para duvidar até se for o caso. Portanto, sigam, que é este o vosso caminho. Às pessoas do Isla, ao corpo docente do Isla, a todas as pessoas que aqui estão, obrigado por me acolherem uma vez mais, ao Arthur em especial. É sempre um gosto imenso, portanto, sempre que precisarem, com muito gosto, estarei convosco. À professora Ana Branca de Carvalho, obrigado. É sempre um gosto de aprender. Eu uma vez, em criança, fui a uma quinta em Vilmiar, se não me falha a memória, e tinha lá um azulejo daqueles tradicionais portugueses que diziam que não se aprende com quem sabe muito, se aprende com quem faz. Portanto, e para mim, eu gosto de aprender consigo aqui, nesta nossa tertúlia, porque realmente fiquei fascinado. O Arthur já me tinha dito que era uma brilhante comunicadora e de facto, o Arthur não falha nas previsões, neste caso, muito assertivas. A professora Elisete Martins, eu guardei aqui, escrevi aqui os 3 Cs e vou levá-los comigo para a vida. Portanto, o curto, claro e conciso é de facto uma forma excelente de comunicar. Portanto, eu não me vou alongar mais porque vou respeitar estes 3 Cs. Obrigado por tudo. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Ana Branca, cabe a si então, cabe a Ana Branca então, por favor. O cumprimento dos 3 Cs. Estou a brincar. Antes de mais, é com gáudio, é uma subida honra estar com o Isla, Academia Isla, e a Academia Isla são os docentes, os discentes, os alunos, senhores alunos, eu gosto mais de dizer assim, e todos aqueles que compõem esta organização que de facto começa a dar cartas relativamente a esta preocupação, que é pensar as pessoas no nosso país, no mundo, e sobretudo pensar que nós temos necessidade de nos repensar mais nesse sentido.
este debate das questões coletivas, principalmente para estes jovens que falaram, são fundamentais. Cada vez mais temos de dar a possibilidade de dar vez e dar voz à nossa população. E eu iria terminar com uma frase que diz isto e que acho que sintetiza tudo o que nós dissemos até aqui, e não estou aqui a citar, faço minhas as palavras do Mário Aguiar no sentido de cumprimentos a todos, mas vou deixar de uma forma sintética aquilo que eu acho que é a frase que resume o que nós fizemos, que diz neste sentido: quanto mais informação, quanto melhor o conhecimento acerca da governação, dos programas eleitorais e do estado do país, mais se afirma a democracia. Democracia é o poder do povo. Que saibamos, enquanto povo, exercer a nossa democracia, nem que seja nesta hora e meia de tanta satisfação de partilhar em rede com Portugal, Brasil e o mundo. Muito bem, porque realmente a maior conquista para mim do 25 de Abril foi podermos comunicar sem filtros, foi podermos falar desta maneira, não é? Com o povo irmão do Brasil, com alunos, com pessoas de todos os espectros, sejam eles políticos, sociais, psicológicos, todas as idiosincrasias que nós temos então em cada um de nós. Dou por encerrada então esta sessão, agradecendo novamente à doutora Ana Branca, ao Mário, ao colega Hélio, à colega Elisete e a todos os alunos que aqui estiveram presentes. Vocês fizeram diferença no que diz respeito à busca pelo conhecimento. Gostava realmente que espero que depois, quando isto passar para o YouTube, tenha muitas visualizações, porque acho que seremos muito mais ricos do que entramos, e esse é o meu objetivo quando criamos então efetivamente então estas iniciativas. Daqui a 2 semanas teremos então um novo seminário de comunicação digital. Tá bem? Muito obrigado por todos, um bom fim de semana e, claro, celebrem efetivamente o 25 de Abril em liberdade. Sem dúvida. Obrigado, façam o vosso felizes. Muito obrigado por tudo. Tá bem? Obrigada a todos. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. A todos. A todos. Bom fim de semana.